Olá, gente! Mais um tema, polígonos. Então, essa aula é introdutória para o estudo dos polígonos, perfeito? Aqui do meu lado direito, você tem aqui algumas definições, né? E nós vamos ter que reconhecer isso, até para que na aula número 2 a gente saiba o que está fazendo, perfeito? Então, vamos lá. Um pouquinho de paciência agora. O que é um polígono, professor? São figuras planas, ou seja, figuras 2D, que eu posso colocar num plano aqui no quadro. São figuras planas, fechadas e delimitadas por segmentos de reta. Bom, é interessante que você realmente faça esses desenhos que nós vamos fazer aqui, tá? Então eu vou desenhar aqui um polígono. E para que eu tenha um polígono, eu tenho que ter uma figura fechada, delimitada por segmentos de reta. Então, eu posso desenhar aqui um polígono qualquer. Certo? Eu vou colocar aqui alguns segmentos de reta. Perfeito? Olha lá. Pronto. Aí. Você tem aqui um polígono. Por que, professor? Bom, a figura é fechada. Professor, dá um exemplo de uma figura que não seja fechada. Por exemplo, daí, ó. Isso aqui não é um polígono, porque a figura não é fechada. Perfeito? Muito bem. Então, deixa eu só voltar aqui esse segmento de reta, né? Beleza? Tá aí. Bom, e aí? Aí eu noto o seguinte, ó. Que ela é uma figura fechada, delimitada por segmentos de reta. Isso é polígono. Perfeito? Bom, agora, o mais importante ainda é saber quando não é polígono, então, né? Então, se a figura for aberta, como eu tinha posto antes, né? Ó, isso aqui não é polígono. Uma outra figura que parece ser polígono, mas não é. Essa figura aí é fechada, né? Ela é fechada, sim. Mas não é delimitada por apenas segmentos de reta. Tu tem aqui uma parte curva, e isso não caracteriza o polígono, né? Eu fiz uma playlist sobre circunferência, vocês lembram? Na circunferência, a circunferência não é um polígono, ela não é formada por segmentos de reta. Então essa figura não é um polígono, perfeito? Uma outra coisa importante, às vezes a figura é fechada, formada por segmentos de reta, certo? Mas não é polígono. Opa, como assim, professor? Vamos supor que você tenha uma figura assim, por exemplo. Ó. Aí, é a figura fechada, formada por segmentos de reta. Então, dá a impressão que eu estou diante de um polígono. O problema é que esses segmentos de reta não podem se cruzar. Notem que esse segmento aqui está se cruzando com este. Então, na verdade, eu tenho dois polígonos, né? Um polígono aqui em cima e um polígono aqui embaixo. E aí, a figura toda você não chama de polígono. Você pode chamar de conjunto de polígonos, né? Tem gente que chama de polígono complexo, mas para nós essa definição não vale, tá? Pronto, então volta para o nosso polígono. Tá aí. Tranquilo, gente? Então é importante saber quando não é polígono também. Bom, agora nós vamos verificar os elementos do polígono. Aí a parte é bem fácil. Vocês não precisam decorar nada disso aqui, tá, gente? Letra A. O que é o vértice? O que são os vértices de um polígono? É cada um dos pontos comuns a dois segmentos. Então, por exemplo, eu tenho esse segmento e tenho esse segmento. Nota que esse ponto que está aqui pertence aos dois segmentos que eu ilustrei. Ó. Aqui você tem um segmento, aqui você tem outro segmento. Esse pontinho que está aqui pertence aos dois segmentos. E isso tu vai chamar de vértice. Tá? E ainda seria interessante já dar um nome para esse vértice. E geralmente a gente usa letras maiúsculas. Tá? Então eu vou chamar de vértice A. E aí, olhando para a figura, você já sabe quantos vértices tem, né, pessoal? Você tem 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui 4 vértices. Lembrando que o vértice é o ponto comum a dois segmentos. Não é isso? Vou chamar esse vértice aqui de B, você pode ler no sentido horário,
no sentido anti-horário, tanto faz, tá? Eu vou usar as letras do alfabeto. Tá aí. Então, essa figura tem 4 vértices. Muito bem, depois, lados são segmentos de retas cujas extremidades são 2 vértices consecutivos. Então, notem, ó, o A e o B são vértices vizinhos, consecutivos, né? O A e o C já não são vértices consecutivos. Então, o lado é aquele segmento de reta que une 2 vértices consecutivos. Então, aqui você tem o quê? O lado AB ou BA. Então, quando a gente quer nomear os lados do polígono, você vai nomear assim, AB. Como é um segmento de reta, vamos colocar um tracinho em cima das letras A e B, tá? Então, como é que eu leio isso aqui? Lado AB. Estou falando de lado, né? Eu só posso fazer BA? Pode. Tá? O lado AB é o mesmo lado BA. Qual o outro lado? O lado BC. BC. Eu estou usando a leitura no sentido das horas, tá, gente? BC. Depois, o lado CD. E, nesse caso, o lado DA. Então, aqui eu tenho 4 lados. E aí já percebeu, né? Tem 4 vértices e tem 4 lados. Isso não é coincidência. Bom, depois nós temos as diagonais. O que são diagonais? São segmentos de retas com extremidades em 2 vértices não consecutivos. Olha só. Lado é um segmento de reta unindo 2 vértices consecutivos, vizinhos. Diagonal já é diferente. Também é um segmento de reta, só que une 2 vértices não vizinhos. Por exemplo, eu posso sair do A e ir até o C. Né? Se eu for do A até o B, isso não é diagonal, isso é lado. Se eu sair do B e for até o C, isso é lado, não é diagonal. Para ser diagonal, você tem que traçar um segmento de reta unindo 2 vértices não vizinhos, não consecutivos. Então, por exemplo, eu posso traçar essa diagonal saindo de qualquer vértice. A minha referência vai ser o vértice A. Então, eu vou de A até quanto? Até onde? Até o C, né, pessoal? Pronto, ó. Isso aqui em azul é uma das diagonais desse polígono. Tá? E aí, como é que eu vou dar o nome dessa diagonal? A mesma maneira como você deu o nome aos lados, né? Você vai chamar de diagonal AC ou CA, tá? Então, quando falar aqui de diagonais, isso vai ser também um tópico da aula número 2, né? Diagonais, aqui eu tenho o quê? A diagonal AC, lembrando que CA é a mesma diagonal. Agora eu vou traçar uma outra diagonal qualquer. Vou sair aqui do ponto D e vou até onde? Até o ponto? Até o ponto B. Então, aqui eu tenho uma outra diagonal. Nome dela, DB ou BD, tanto faz. São as únicas? Nesse polígono, são. Nós vamos ver que um polígono que tem 4 lados tem 2 diagonais apenas. Tá? Bom, agora, gente, é importante a gente saber o que é um ângulo interno e o que é um ângulo externo. Bom, o que é um ângulo interno, pessoal? É formado por 2 lados consecutivos e está localizado na região interna do polígono. Bom, olha só. Eu vou aproveitar o mesmo polígono, tá? Agora eu quero falar dos ângulos internos. O autor está falando que o ângulo interno, você precisa de 2 lados consecutivos, né? Qual? 2 lados consecutivos. Por exemplo, o lado DA e o lado AB. Aqui você tem esse ângulo interno aqui, gente. Tá? Veja que ele está, essa abertura, ela está dentro do polígono, né? Então, dentro dessa região. Por isso que é chamado de ângulo interno. Então, eu preciso o quê? De 2 lados consecutivos. E aí, a abertura entre esses lados se chama de ângulo interno. Você já pode me dizer, quantos ângulos internos esse polígono tem? Isso, 4. É por causa dos lados. 4 lados, 4 ângulos. Isso também não é coincidência, mas vamos ver depois. Então, aqui eu tenho um outro ângulo interno. Não sei se é igual ao anterior, isso não importa agora. Eu tenho esse ângulo aqui, interno. Tenho esse terceiro ângulo, né? Perfeito? E tenho
aqui um quarto ângulo. Aí. Esses 4 ângulos vocês vão chamar de ângulos internos. Perfeito? Bom, agora tem o ângulo externo. O que é o ângulo externo? É cada ângulo formado por um lado do polígono e o prolongamento de um lado consecutivo. Professor, lembra dessa maneira? Parece confuso, mas não é. Então aqui você tem ângulos internos. Agora eu quero saber os ângulos externos. Vamos lá. O que eu faço? Eu pego, escolho um dos lados, por exemplo, posso escolher o lado AB e prolongar ou o lado CD ou o lado DA. Como assim, professor? Olha só, vamos fazer o seguinte. Deixa eu passar o dedo um pouquinho para cá. Aqui é o vértice B, né? Então veja bem, eu quero saber o ângulo externo desse polígono em relação ao lado AB. Então eu devo prolongar o lado CB ou o lado DA. Vou prolongar o lado CB, gente, ó. Certo? Eu estou prolongando esse lado aqui, ó. Beleza? Beleza? E aí o ângulo externo vai ser formado entre o prolongamento e o lado AB. Aqui você tem um ângulo externo. Esse ângulo é externo. Tá? E claro que você pode fazer isso com os outros lados, né? Por exemplo, se você prolongar o lado BC para cá, ó, eu vou ter esse ângulo externo aqui também, ó. Perfeito? Tá? Se você prolongar o lado CD, eu tenho esse outro ângulo aqui, ó, que é externo. E aí vai. Se você prolongar o lado BA, tirar o lado aqui, aí você tem, deixa eu lá aqui, e aí você tem esse outro ângulo externo aqui, gente. Ó. Tá? O importante é você olhar para a figura e identificar esse ângulo externo. Agora já, aproveitando, né, porque na aula número 2, provavelmente a gente vai precisar disso, é que existe uma igualdade, melhor, uma relação entre o ângulo interno e o ângulo externo. Que relação é essa? A soma do ângulo externo com o interno vai ser sempre meia volta, ou seja, 180 graus. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 120 graus, certo? O ângulo externo é suplementar do 120, ou seja, aqui vai ser o quanto? 60 graus. Tá? Então, quando a gente falar da soma do ângulo externo com o interno, você tem que lembrar que esses ângulos são suplementares. Outra coisa importante, quando você quiser nomear um ângulo, seja ele interno ou externo, por exemplo, tu queres dar o nome desse ângulo aqui, ó, desse ângulo interno, você pode chamar esse 120 graus de ângulo D. Perfeito? Então, esse ângulo D, que é um ângulo interno que eu estou caracterizando, é de 120 graus. Ou pode fazer assim, ó, CDA, usando 3 letras, CDA. E a letra do meio, nós já aprendemos isso, caracteriza o vértice do ângulo. Então, o ângulo de 120 graus, ele pode ser chamado de ângulo D, né? Ou pode ser chamado de ângulo ABC, ou CDA. Tudo isso, gente, assim, ó, na verdade, é o início para a gente estudar polígonos. Eu conto com vocês na aula de número 2.